ETF é o melhor instrumento que existe hoje para o investidor construir patrimônio no longo prazo. Custo baixo, diversificação automática, acesso a praticamente qualquer mercado do mundo. Quem já estudou um pouco sobre investimentos sabe disso. Só que mesmo o melhor instrumento do mundo pode tocar uma música ruim. ETF é um excelente veículo, mas simplesmente comprar ETF não significa que você esteja de fato montando uma boa carteira de investimento. Você pode ter 5 ETFs ótimos e ainda assim ter uma carteira mal construída. Ou você pode ter comprado ETFs que pareciam bons, mas que têm estratégias ruins. Nesse vídeo eu vou te mostrar como montar uma boa carteira de ETF, desde a estratégica mais básica até uma mais arrojada. Tudo com ativos negociados aqui na Bolsa Brasileira, sem precisar abrir conta no exterior, nem fazer remessa de câmbio. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Raquel Zucchi Silveira, sou mestre em economia, especialista em investimentos e falo sobre dinheiro de um jeito que você entende. Alinhamento rápido. ETF é um fundo, uma cesta, que cabe um monte de coisa dentro. Igualzinho os fundos que você vê no menu Fundos do banco ou da corretora. Só que o ETF é negociado na Bolsa de Valores, no mesmo ambiente que você vê ações e fundos imobiliários, por exemplo. Existem ETFs de renda variável e também existem ETFs de renda fixa. Quando você compra uma cota de um ETF de renda variável, você não está comprando uma empresa, você está comprando uma cesta que contém várias ações de empresas diferentes. E quando você compra uma cota de ETF de renda fixa, você está comprando um conjunto de títulos de renda fixa. O que vai definir o que está dentro dessa cesta de ativos é uma coisa chamada índice. O índice é como se fosse uma régua que mede o desempenho de um pedaço específico do mercado. Pode ser um país inteiro, um setor, ou mesmo empresas que carregam alguma característica específica. Por exemplo, o Ibovespa é um índice famoso. Ele mede o desempenho das ações mais negociadas da Bolsa Brasileira. O SP500 é um índice que mede o desempenho das 500 maiores empresas negociadas nas bolsas americanas. O papel do ETF aqui no Brasil é replicar o desempenho de algum índice. Se você compra cotas do ETF BOVA11, por exemplo, você está comprando um ETF que replica o desempenho do Ibovespa. E ele faz isso como? Comprando ações das empresas mais negociadas do Brasil. Se você compra IVVB11, você está comprando um ETF que vai ter o desempenho das maiores empresas do mercado americano. E dá, inclusive, para ser mais específico que isso. Existem ETFs setoriais que só têm empresas de algum setor específico, como empresas de tecnologia, empresas de setores defensivos, como bancos, seguradoras. E além disso, existem ETFs fatoriais, que investem em determinadas características de empresas. Por exemplo, tem ETF que só compra empresas de qualidade. Tem ETF que só compra empresas que estão baratas em relação ao que valem. Tem ETF que só compra empresas pequenas. Existe ETF até de empresas com baixa volatilidade, para quem quer ter ações com menos sobe e desce. E também tem ETFs que combinam esses fatores. Com ETF você pode comprar todo o mercado de uma vez ou escolher um pedaço estratégico do mercado. Tudo isso sem precisar escolher empresa por empresa. Inclusive, quem vende carteira de ações precisa fazer uma mudança de mentalidade antes de investir em ETF. Carteira de ETF tem poucas linhas. Você não vai ter mais aquela emoção de uma ação rendendo 50% no ano, outra perdendo 20%, porque cada ETF já carrega centenas de empresas dentro dele e o desempenho está tudo junto e misturado. Os ETFs resolveram a dor de cabeça de ter que escolher ação por ação, rebalancear a carteira. Eles alocam automaticamente, diversificam de forma inteligente, têm custos baixíssimos, transparência total e liquidez de D+2. O principal risco de verdade de montar uma carteira de ETF é não saber escolher e combinar dentre as centenas de opções de ETFs que a gente já tem hoje disponíveis no Brasil. Antes de querer montar qualquer carteira, você precisa saber para que essa carteira serve. Quando a gente organiza o dinheiro para o futuro, tem 3 funções diferentes que podem existir. E é o que eu chamo de método dos 3 cofrinhos. O primeiro cofrinho é a reserva de emergência. Aqui, honestamente, não cabe ETF. É o dinheiro que existe para te proteger quando você tem um evento que exige o uso imediato do dinheiro. Uma perda de emprego, um gasto médico, um cano que estoura em casa.
casa. Então ele tem que estar em renda fixa pós-fixada com liquidez diária numa conta diferente da que você usa no dia a dia. O segundo dos cofrinhos são os objetivos de consumo. Viagem, casamento, entrada para uma casa, troca de carro, tudo coisa de curto e médio prazo, de 1 a 7 anos. Aqui já cabem alguns ETFs de renda fixa, mas predomina o uso especialmente de títulos bancários, como CDBs, LCIs e LCAs com vencimento compatível com o objetivo de consumo. E o terceiro é o cofrinho de liberdade financeira. Esse é o dinheiro que vai construir patrimônio, gerar renda passiva, que vai sustentar o seu padrão de vida quando você não quiser mais depender só do trabalho. E é especialmente nessa carteira de liberdade financeira que o uso de ETF realmente brilha. Aqui e só aqui, nesse cofrinho, você consegue montar uma estratégia que combine ETFs de renda fixa com ETFs de renda variável. E essa é a primeira combinação que você precisa pensar e decidir. Quanto da sua carteira de liberdade financeira vai para a renda fixa e quanto vai para a renda variável? Para definir isso, você precisa estabelecer papéis claros para cada um. Renda fixa serve para trazer tranquilidade, tem regras previsíveis, oscila menos, você entende exatamente no que está investindo. Você não vai buscar rentabilidade máxima na renda fixa, porque você não é bobo. Rentabilidade muito acima do que o governo paga significa necessariamente muito mais risco. E você vai deixar para correr risco na renda variável, que é o lugar perfeito para isso. Já a renda variável traz mais crescimento. Ela oscila bem mais, mas historicamente entrega mais retorno no longo prazo. É o motor de acumulação da carteira. Para decidir o percentual, a regra mais simples, que não é perfeita, mas que funciona como um balizador para ter uma noção, é a regra da idade. Pega 100 e subtrai sua idade. O resultado é um teto razoável de renda variável para você. Um exemplo, quem tem 30 anos tem como base em torno de 70% de renda variável. Quem tem 50 anos, 50%. A lógica é que quanto mais novo, mais tempo você tem para o patrimônio conseguir se recuperar de ciclos de mercado negativos, que afetam muito a performance da renda variável. Essa regra não é uma fórmula sagrada, é só um ponto de partida. Se você é uma pessoa que não dorme em paz quando a bolsa cai, você tem baixa tolerância a risco. Então não se preocupa, se esse é seu caso, pode colocar menos renda variável. É mais fácil aumentar a exposição depois do que precisar reduzir no meio de uma queda. Depois de definir essa proporção, você não precisa pirar com pequenas variações. Se a sua carteira de 60-40 virou 65-35 porque a bolsa subiu, tudo bem. Variações de 5% para mais ou para menos não exige você mexer em nada. Passou disso, aí você pode ajustar. Mas se preocupa com esse ajuste só uma vez por ano que já é suficiente. Na fatia de renda fixa da carteira de liberdade, o objetivo é simples: proteção contra a inflação e volatilidade controlada. Ela cumpre um papel estrutural de dar previsibilidade e contrabalancear a parte da renda variável. Um bom ponto de partida é combinar até 3 ETFs nessa fatia. Por exemplo, pós-fixado, IPCA+ de curto prazo, IPCA+ de médio prazo. Exemplo, com LFTB11 você praticamente acompanha a taxa Selic, tem baixíssima volatilidade e funciona como uma reserva de tranquilidade da carteira. Com o NTNS 11, você coloca na carteira o equivalente a um título Tesouro IPCA+ de 2 anos sem vencer nunca. Então ele vai te proteger contra a inflação, mas com pouca oscilação, porque ele tem baixa duração. E com um ETF como o IMAB11, você já se expõe a títulos Tesouro IPCA+, mas de médio prazo, como se fosse um título IPCA+, com 6 anos de vencimento. Ele tem a volatilidade um pouco maior, mas também entrega mais retorno acima da inflação. Agora, você pode estar se perguntando por que eu não incluí ETFs de crédito privado nessa lista. Eles existem e eles cabem sim aqui nessa fatia. Só que no Brasil ainda são poucas opções e eles costumam cobrar mais caro. Para exposição a crédito privado via fundos negociado em bolsa, eu honestamente prefiro outros instrumentos, como FIINFRAs e FIIs de papel, só que isso é tema para outro vídeo. Definida a estrutura de renda fixa, vamos para a parte que faz a carteira crescer no longo prazo. A renda variável tem 2 perguntas centrais. A primeira é: Brasil ou exterior? A resposta é os dois. A Bolsa Brasileira, para quem vive aqui e vai se aposentar aqui, tem um papel importante. É um mercado emergente e com correlação baixa com o mercado internacional. Quando um cai, o outro sobe ou pelo menos não cai tanto. Isso é diversificação inteligente. A Bolsa Internacional, principalmente americana, entra com um outro papel. Ela consegue acessar empresas e setores que praticamente não existem no Brasil. Gigantes globais de tecnologia, indústrias nucleares, e protege o seu poder de compra contra a desvalorização do real. E qual é a proporção ideal?
Um estudo da FGV mostra que a cesta de consumo do brasileiro é impactada pela variação cambial entre 11% e 14%, dependendo da faixa de renda. Esse estudo recomenda que todo brasileiro tenha pelo menos 16% da carteira em ativos dolarizados. Pessoas de renda média alta e alta, eles recomendam pelo menos 18% da carteira. Arredondando, pode pensar que o ideal é mirar em ter 20% pelo menos da carteira de liberdade financeira em ativos dolarizados. Mas usa esse número com cautela, tá? Dá sim para ter muito mais do que isso, mas se você ainda não está confortável com essa ideia, pode começar tendo bem menos. E uma decisão importante para sua carteira. Idealmente, só na fatia de renda variável você vai precisar usar ativos dolarizados. Na renda fixa, pode priorizar os ativos em reais. Você não quer variação cambial na fatia que existe para ser previsível. Quando cada categoria tem um papel claro na sua carteira, ela fica mais simples de manter no longo prazo. Definida essa estrutura, agora a segunda grande questão, os produtos. A renda variável Brasil está numa fase muito boa, com muitos ETFs fantásticos sendo lançados todos os meses. Eu vou usar aqui 3 exemplos de ETFs fatoriais que eu gosto. Começando pelo QLBR11, que é um ETF de empresas brasileiras de qualidade, ou seja, com lucros consistentes, com baixo endividamento e vários outros fatores que corroboram com a tese de qualidade. Ele tem uma característica especialmente boa para a fase de acumulação. Os dividendos das empresas dentro dele são reinvestidos automaticamente, em vez de cair na sua conta. Isso é muito mais eficiente e ajuda a compor patrimônio sem você precisar fazer nada. Existe também o NSDV11, que é um ETF de empresas brasileiras pagadoras de dividendos, com a mesma lógica de reinvestimento automático do QLBR. É uma boa opção para quem quer investir em pagadoras de dividendos com alguns filtros de qualidade. E também existe o LVOL11, que segue um critério bem diferente. Ele seleciona ações brasileiras com baixa volatilidade histórica, que tendem a ter menos sobe e desce do que a média do mercado. É uma boa opção para quem quer ter exposição à bolsa brasileira com menos turbulência no caminho. Para a renda variável internacional, o mais simples e mais fácil é o World 11, que é uma cesta global de ações do mundo inteiro, com os Estados Unidos representando cerca de 60%, mais Europa, Japão e mercados emergentes. Você já fica investido em um ativo dolarizado sem se preocupar com a performance de países específicos. Você fica exposto à economia global como um todo, sem precisar acertar qual mercado de qual país vai performar melhor em cada momento. Quem quer ir além do World 11, que serve como uma base geral, dá para adicionar fatores específicos, como por exemplo com o B439, que investe em empresas americanas de qualidade, ou mesmo com o SVAL 11, que investe em small caps americanas baratas, e também, por exemplo, com a LUG 11, que investe em REITs americanos, que são os primos dos fundos imobiliários nos Estados Unidos e também reinveste os dividendos automaticamente. Uma regra prática sobre quantidade de ETF. Você não precisa ter dezenas de ETFs. 2 a 6 ETFs na parte de renda variável já formam uma carteira bem robusta. Acima disso, você só complica sem ganhar em diversificação real. Sempre se lembra que cada ETF já representa muitas ações. Agora eu vou te mostrar 2 carteiras exemplo montadas inteiramente com ETFs negociados na Bolsa Brasileira para você ver como tudo isso pode se encaixar. Lembrando que são exemplos para ilustrar a estrutura. Você precisa ajustar para a sua realidade. Nada que é uma recomendação de compra. A primeira é uma carteira mais agressiva para quem está em fase de acumulação com um horizonte mínimo de investimento de 15 anos ou mais. Por exemplo, alguém de 30 anos, sem dependentes, com tolerância alta à oscilação e com preferência por exposição mais alta à renda variável internacional. Nesse caso, a carteira poderia ter uma combinação entre renda variável Brasil com 25% e renda variável no exterior em 45%, usando o World 11 como núcleo principal de exposição internacional e adicionando ETFs mais estratégicos como posições satélites, além de garantir uma boa exposição ao Brasil com ETFs de qualidade. O segundo exemplo é uma carteira equilibrada, para quem quer crescer, mas com menos sobe e desce. Por exemplo, uma pessoa de 50 anos com tolerância média a risco ou alguém mais jovem, que prefere mais cautela. Nesse caso, a carteira poderia ter 60% em renda fixa, 40% em variável, dividida entre 15% Brasil e 25% exterior, com o World 11 como núcleo da exposição internacional e um ETF de REITs americanos para trazer diversificação setorial. Nota como as 2 carteiras
carteiras combinam os mesmos princípios. ETF de renda fixa em moeda local, exposição significativa a ETFs brasileiros, exposição global na parte internacional e mais de 20% dolarizado em ambas. O que muda é principalmente a proporção entre renda fixa e variável, Brasil e exterior, que reflete o horizonte de tempo disponível para aquele investimento e a tolerância a risco de cada perfil. E esses são só 2 exemplos para ilustrar como tudo isso pode se encaixar. E para te ajudar a escolher os ativos específicos para cada parte da sua carteira, eu tenho 3 guias gratuitos que ajudam muito. Um focado em ETF de renda variável, outro focado em ETF de renda fixa e um terceiro de guia de seleção de ativos por objetivo, que mostra qual instrumento cabe em cada parte da carteira, considerando os 3 cofrinhos. O link está na descrição. E ETFs de criptoativos. Dá sim para incluir uma fatia de cripto na sua carteira via ETFs, comprando pela corretora normalmente como qualquer outro ETF. Se você quer ter essa exposição à variação de preço de criptomoeda por ETFs, pelo menos 5% da fatia de renda variável é o piso para fazer alguma diferença na carteira. Menos que isso só vira ruído estatístico, fica uma linha a mais sobrando na sua carteira sem trazer benefício nenhum. E quem escolhe investir em criptoativos tem que entrar com a cabeça no lugar. Bitcoin já caiu 50%, 60% e provavelmente vai voltar a cair com força em algum momento. É um ativo altamente especulativo, com volatilidade altíssima, só para quem tem estômago para ver variar sem entrar em pânico e para quem entende que pode passar anos sem ter nenhum ganho real. Para quem não tem esse tipo de tolerância, é melhor ficar de fora. A carteira de ETF perfeita não depende de você escolher os melhores ETFs do mundo, mas sim de montar uma combinação que faça sentido para o seu perfil e sua tolerância a risco. Você pode ter uma carteira excelente com 2 ETFs simples e uma péssima carteira com 20 ETFs ruins e mal combinados. Se quiser aprender comigo como montar sua carteira na prática para cada um dos 3 cofrinhos, escolhendo os ativos certos para você, sabendo exatamente quanto colocar em cada um dos ativos, o Como Investir do Zero é o meu treinamento prático para quem quer entender o essencial sobre investimentos e já começar a investir no mesmo dia. E quem entra lá também tem acesso ao Clube da Raquel, que garante mentorias mensais comigo em grupo ao vivo. O link tá aqui na descrição. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente fala de dinheiro de um jeito simples e aplicável à vida real. E se conhece alguém que está começando a estudar investimento e já se perdeu no meio de tantas opções, manda esse vídeo para ela. Pode ajudar muito. Te vejo no próximo.